Destaque no Panorama CBN. Autoridades defendem a atuação do Banco Central no caso Master. Inflação tem janeiro estável. Assassinos da vereadora Marielle Franco são condenados a indenizar a viúva. E a homenagem da Flip à poeta Eurídice Fontela. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado. Essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, rebateu as críticas sobre a aprovação do projeto que permite que servidores do Congresso ganhem acima do teto constitucional e diz que não foi um trem da alegria, mas um reajuste justo como o dos servidores de outros poderes. O projeto aumenta o salário em 8%, mas estabelece gratificações que permitem o extrateto. Motta disse que alguns servidores não vão mais querer ocupar cargos de responsabilidade, mas defendeu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determina a revisão dos penduricalhos em todos os poderes. Daqui a pouco você não vai ter servidor querendo ocupar esses cargos, porque são cargos de responsabilidade, onde muitas das vezes você é ordenador de despesa, você coloca o seu CPF, não está tendo, digamos, nenhum benefício do ponto de vista financeiro ao final do mês. Foi com essa coerência que nós aprovamos e não esse trem da alegria que infelizmente foi passado aí de maneira errada para a sociedade que nós aprovamos. Então a Câmara teve critério. Durante participação na CEO Conference, promovida pelo BTG Pactual, Motta descartou qualquer revisão da autonomia do Banco Central e diz que, graças à liberdade que o banco tem, fraudes como a do Master têm sido descobertas sem interferência política. É que fomos nós que capitaneamos a aprovação dessa autonomia tão importante para a segurança jurídica e econômica do nosso país. Então não está no nosso horizonte discutir a revisão da autonomia do Banco Central, porque é uma instituição que nós respeitamos, que tem funcionado bem. Apesar de ter dito nos bastidores que não deve instalar a CPI do Master, Motta disse que o assunto ainda deve voltar à pauta e não descartou a possibilidade. O que ele descartou mesmo foi a aprovação de qualquer projeto que aumente impostos, inclusive sobre grandes fortunas. Quem também saiu em defesa do Banco Central foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No mesmo evento, no entanto, ele voltou a criticar a alta dos juros, mas disse que não é porque critica que quer acabar com a reputação do BC. Haddad voltou a dizer que o problema do Master só foi estancado na gestão de Gabriel Galípolo e defendeu uma reforma estrutural do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que agora precisou desembolsar quase 50 bilhões de reais. Uma reforma mais estrutural está sendo discutida, porque efetivamente ninguém quer passar por esse aperto outra vez. A legislação não se mostrou suficientemente robusta para evitar uma operação como essa, que colocou muita coisa em risco. Ninguém pode querer manter regras que permitiram esse descalabro voltar a acontecer no Brasil. Em outra agenda, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, fez a mesma defesa. Essa integração pautada pela lei, pautada pelos regulamentos que norteiam a administração pública, nos permitiu desvendar aquilo que eu não tenho dúvida, e já foi dito, inclusive, por outros ministros, que é um crime, talvez o maior crime que envolve o sistema financeiro nacional e que envolve uma instituição financeira. E isso foi possível graças a essa integração, essa parceria, essa cooperação, graças à coragem também do presidente Galípolo, de enfrentar um problema que já vinha de outras gestões e que ele teve a coragem, a capacidade de levar à frente, levar à Polícia Federal esses dados, conforme manda a lei. Segundo ele, o inquérito principal do caso Master está em fase avançada e caminha para a elaboração de um relatório final. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afastar o ministro Marco Buzzi, suspeito de abusar sexualmente de 2 mulheres. A primeira denúncia partiu de uma jovem de 18 anos e a outra de uma ex-servidora do magistrado. De acordo com nota do STJ, o afastamento do ministro foi cautelar, temporário e excepcional e a decisão foi unânime. Nesse período, o ministro vai ficar impedido de usar o gabinete, veículo oficial e outras prerrogativas do exercício da função. Os ministros também decidiram por uma sessão do Pleno do STJ
para deliberar sobre as conclusões da comissão de sindicância marcada para 10 de março. Marco Buzzi já tinha pedido afastamento por 90 dias, apresentando um atestado médico psiquiátrico. No dia anterior, ele encaminhou uma carta aos colegas negando as acusações e afirmou que pretende demonstrar inocência. Além do novo documento, o ministro já tinha apresentado no dia 5 um atestado médico de 10 dias. Antes, nessa segunda, o Conselho Nacional de Justiça recebeu uma nova denúncia de assédio contra o ministro. Essa informação foi divulgada pela revista Veja e confirmada pela CBN. Acusação feita por uma ex-servidora do gabinete do magistrado que já prestou depoimento à corregedoria e teve o relato registrado formalmente. A defesa de Buzzi afirma que ainda não teve acesso aos autos dessa nova denúncia e nega a anterior, que, lembrando, veio daquela jovem de 18 anos que afirma ter sido vítima de importunação sexual durante férias com os pais na casa do ministro em Balneário Camboriú. No momento em que a gente grava essa edição, acontece uma reunião entre a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, e os presidentes dos tribunais regionais eleitorais de todo o país. Ela apresenta as propostas de um código de ética e comportamento para os magistrados eleitorais nesse ano que é de eleição. Esse texto é visto como uma prévia do que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, vai apresentar aos colegas da corte, já que ele defende que um código seja aplicado lá também, e a ministra Carmen Lúcia vai ser a relatora. Atualizações, como sempre, assim que tivermos na programação da CBN, no site cbn.globo.com e em próximas edições aqui do Panorama. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que a relação entre Donald Trump e o presidente Lula melhorou após um início difícil. Scott Bessent falou sobre o alívio das tensões entre os dois líderes enquanto participava por vídeo de um evento organizado pelo BTG Pactual aqui em São Paulo. Acho que depois de um começo conturbado, o presidente Trump e o presidente Lula estabeleceram uma boa relação. E por isso, considero que o que está acontecendo na América Latina é extremamente empolgante. Ele aproveitou para criticar o ex-presidente Barack Obama, dizendo que o governo do democrata perdeu uma oportunidade épica ao ignorar países que buscavam adotar políticas mais favoráveis. Outra fala do secretário que chamou a atenção foi sobre a China. Ele disse que a relação entre as duas superpotências está em um bom momento. Ele afirmou que os países são rivais, mas que querem que a rivalidade seja justa. Bessent deve se reunir com o vice-primeiro-ministro chinês ainda antes de uma visita do presidente dos Estados Unidos à China marcada para abril. Chegou a 22 o número de brasileiros mortos na guerra da Ucrânia, segundo dados obtidos pelo jornal o Globo, junto ao Itamaraty, e outros 44 estão desaparecidos. A reportagem atualizou os números depois do caso da morte do paraense Adriano Silva, atingido por fogo de artilharia durante operações militares no país do leste europeu. Os números são superiores aos divulgados oficialmente em dezembro do ano passado. O crescimento das baixas reforça a preocupação do Itamaraty, que em julho de 2025 publicou uma nota oficial desaconselhando a ida de cidadãos brasileiros às zonas de conflito armado. De acordo com informações preliminares, Adriano Silva atuava como voluntário integrado às forças ucranianas e morreu em um ataque indireto, modalidade considerada uma das mais letais da guerra moderna, marcada por bombardeios e uso intensivo de artilharia de longo alcance. No aviso divulgado no ano passado, o Ministério das Relações Exteriores destacou o aumento no número de brasileiros mortos em conflitos internacionais e alertou também para casos em que voluntários têm dificuldades para interromper a participação nos exércitos combatentes depois do alistamento. Em muitos desses casos, a assistência consular é limitada pelos contratos firmados com forças estrangeiras. O governo brasileiro também ressaltou que não há obrigação do poder público em custear passagens ou retorno de cidadãos que se encontrem em zonas de guerra. Outro ponto central do alerta envolve as consequências legais. Brasileiros alistados em forças armadas estrangeiras podem responder criminalmente não só no exterior, mas também no Brasil, com base no artigo 7º do Código Penal, que prevê a aplicação da lei brasileira a ilícitos cometidos por nacionais fora do país em determinadas circunstâncias.
Para brasileiros em áreas de conflito que precisem de assistência, o Itamaraty orienta o contato com as embaixadas do Brasil nos países onde se encontram ou com o plantão da Divisão de Comunidades Brasileiras e Assistência Consular em Brasília. A inflação oficial fechou o mês de janeiro em 0,33%, mesmo patamar de dezembro, segundo o IBGE. Em janeiro de 2025, o IPCA tinha sido de 0,16%. Com o resultado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula alta de 4,44% em 12 meses, dentro do limite máximo de tolerância da meta do governo. O grupo de transportes foi o de maior impacto para o índice, subindo 0,60%, com destaque para a alta dos combustíveis. A gasolina foi a principal vilã da inflação no mês passado, com aumento de mais de 2%. O gerente da pesquisa do IBGE, Fernando Gonçalves, explicou que uma alta nos impostos influenciou o comportamento dos combustíveis em janeiro e que o corte recente na gasolina para as distribuidoras ainda não causou impacto nos preços. Esse corte do preço das distribuidoras ele ocorreu no final do mês de janeiro, no dia 27, e a nossa pesquisa ela terminou o levantamento de preço dia 29. Então, assim, foram 2 dias dentro do nosso cálculo. Então, a maior parte do mês a gente não computou qualquer tipo de movimento de queda que possa ser tido para o consumidor final, ou seja, o preço na bomba. Isso, se tiver algum impacto, tiver alguma influência, vai vir agora no índice de fevereiro. E o que ocorreu em janeiro foi que teve uma alta de ICMS dos combustíveis. Outro aspecto do grupo de transportes que pesou em janeiro foi o ônibus urbano, que subiu 5,1%, em especial por conta dos reajustes nas tarifas em várias capitais. Por outro lado, a luz elétrica residencial recuou 2,73%, aliviando o grupo de habitação, que caiu 0,11% no mês. Para o pesquisador do FGV-IBRE, Daniel Duque, um dos motivos para a queda nos preços da luz elétrica residencial foi a forte produção de energia no Brasil. No caso de luz elétrica, o Brasil está passando por um período de muita expansão do uso de energia renovável, geração. Isso tem ajudado a reduzir a pressão sobre a luz elétrica. Para o IBGE, o fato de a bandeira tarifária da luz ter passado de amarela em dezembro para verde em janeiro também ajudou a aliviar os preços. Além de habitação, outro grupo que apresentou queda nos preços foi o de vestuário, que caiu 0,25%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,8% aos 186.241 pontos. O dólar comercial fechou em baixa de 0,62%, cotado a R$ 5,18. O euro fechou em 6,18, valorização de 0,2%. Panorama CBN. A Justiça da Itália rejeitou nesta terça-feira o pedido apresentado pela defesa de Carla Zambelli para substituir os magistrados responsáveis por julgar o processo de extradição. Nessa quarta, o Tribunal de Roma vai decidir sobre a extradição de Carla Zambelli. Os advogados da ex-deputada defendem que o colegiado não é imparcial, alegando que decisões anteriores no processo indicam inclinação favorável à extradição. O processo da ex-deputada já teve o julgamento adiado em 4 ocasiões. Ainda vai caber recurso à Corte de Cassação, que é o mais alto tribunal da justiça italiana. O manobrista apontado como responsável pela piscina da Academia C4 Gym, onde uma professora morreu na zona leste de São Paulo, prestou depoimento na manhã desta terça-feira. O delegado Alexandre Bento informou que o manobrista confirmou ter sido responsável pelo preparo das misturas químicas usadas na piscina. O responsável, que foi identificado como Severino Silva, de 43 anos, afirmou que realizava o procedimento seguindo orientações mandadas por WhatsApp por um dos sócios da academia. Segundo a polícia, ele trabalha no estabelecimento há cerca de 3 anos como ajudante geral. Também, de acordo com a Polícia Civil, o funcionário acumulava funções na academia, atuando como manobrista e dando suporte na manutenção da piscina, mesmo sem qualificação técnica ou curso para esse tipo de atividade. O delegado afirmou ainda que o ajudante só cumpria ordens do proprietário do estabelecimento e falou sobre as conversas por WhatsApp entre o funcionário e os sócios da academia.
Essa dinâmica, como eu expliquei, ele recebia uma orientação via WhatsApp. Ele mandava mensagens, fazia a medição da piscina, mandava fotos da piscina, foto das medições, e um dos sócios da empresa fazia as orientações e dizia, olha, põe uma proporção tal de cloro, a proporção tal de elevador de pH, de não sei o que, dos produtos lá. Tudo à distância. Tudo à distância, sem um contato presencial ali. E o Severino, ele não tem nenhuma qualificação para prestação desse tipo de serviço. Ele mesmo declara que não é habilitado, que nunca fez um curso de piscineiro. A polícia apura o conteúdo das mensagens trocadas por WhatsApp e verifica se parte desse material foi apagada. Também nessa terça, subiu para 6 o número de vítimas no caso. O estado de saúde da nova vítima não foi divulgado. O caso, lembrando, resultou na morte de Juliana Faustino, de 27 anos, e o marido dela, Vinícius de Oliveira, segue internado em estado grave. Segundo o pai, Hélio de Oliveira, Vinícius está entubado e sedado, mas apresenta evolução no quadro clínico. Uma adolescente de 14 anos permanece internado em estado grave na UTI. Uma aluna de 29 segue hospitalizada após apresentar náuseas, vômitos e diarreia, e um outro aluno está em observação em leito comum. O local segue interditado enquanto as investigações seguem em andamento. Outra linha de apuração considera a possibilidade de uma mudança recente nos produtos usados na piscina, que seriam mais concentrados e de menor custo. O delegado ressaltou que a combinação de cloros de marcas diferentes é considerada inadequada e pode gerar reações químicas perigosas. Ainda não tem um laudo conclusivo sobre a causa da morte de Juliana Faustino. O exame de necropsia está em andamento e a perícia deve indicar o tipo, a concentração e a qualidade dos produtos usados. De acordo com o relato do funcionário, ele fazia a mistura do produto e deixava o balde na borda da piscina e a aplicação na água no fim do dia seria feita pelos professores. A polícia afirma que há indícios de crime e trabalha agora para individualizar as condutas e definir a responsabilidade de cada envolvido. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou os assassinos da ex-vereadora Marielle Franco, do PSOL, a indenizar a viúva da parlamentar. Rony Lessa e Elcio de Queiroz terão que pagar R$200 mil por danos morais a Mônica Benício, que atualmente é vereadora da cidade do Rio. A decisão é do juiz Marco Antônio Ribeiro de Moura Brito. O magistrado determinou ainda o pagamento de pensão correspondente a 2/3 da remuneração que Marielle receberia durante a sobrevida provável dela como vereadora. A 29ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio é responsável pelo caso, que corre em segredo de justiça. Na ação, o advogado João Tancredo, responsável por representar Mônica Benício, afirma que a morte de Marielle causou profundo abalo emocional, psicológico e existencial e graves repercussões de ordem patrimonial, já que a ex-vereadora contribuía para manter o núcleo familiar e para a estabilidade material da vida em comum mantida pelas companheiras. Ele comentou a decisão da Justiça à CBN. A sentença reflete o anseio da sociedade por justiça, além de célere e eficiente. Ao terminar o bloqueio dos bens dos réus, viabiliza o recebimento da indenização. Entendemos, todavia, que a sentença foi generosa com os réus na fixação dos danos morais, considerando a gravidade do caso, do dano causado à viúva. Nenhum valor compensa a perda sofrida, mas também não se pode deixar de destacar que, em casos semelhantes, a Justiça tem arbitrado valores em torno de R$1 milhão. O ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do STF, marcou para o fim desse mês o julgamento sobre o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Nesse processo, os réus são o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, que é irmão de Domingos, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, o major da Polícia Militar, Ronald Alves de Paula, e o ex-policial militar Robson Calisto, assessor de Domingos. Todos estão presos preventivamente. Os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa são apontados por Rony Lessa em delação premiada como os mentores do crime. A CBN não conseguiu contato com as defesas dos réus. O Ministério Público de Santa Catarina deu prazo de 20 dias para que a Polícia Civil refaça depoimentos e complemente o inquérito que apura uma discussão
ocorrida na portaria de um condomínio na Praia Brava, em Florianópolis, caso que envolve 3 adultos indiciados por coação no curso do processo e também por ameaça durante a investigação da morte do cão Orelha e de maus tratos contra o cão Caramelo. Segundo a Polícia Civil, durante a discussão foram mencionadas supostas agressões e a morte de um cão na região. No entanto, o Ministério Público reforçou que o inquérito não investiga os maus tratos ao animal nem a participação de adolescentes. A apuração trata exclusivamente do conflito entre os adultos e da possível coação e ameaça. O inquérito sobre a morte de Orelha foi concluído na terça-feira, dia 3, e a Polícia Civil apontou um adolescente como responsável pelas agressões que resultaram na morte do animal e pediu a internação do jovem. De acordo com o Ministério Público, o material reunido até agora pela Polícia Civil tem lacunas que impedem o órgão de formar uma convicção segura sobre os fatos. Por isso, o MP pediu um novo depoimento presencial do porteiro envolvido na suposta discussão, um novo depoimento presencial de um vigilante da região da Praia Brava e a inclusão de vídeos que mostrem conversas entre os suspeitos envolvidos no caso. O objetivo é que o porteiro e o vigilante identifiquem os suspeitos nas imagens e relatem com mais detalhes o que aconteceu. No caso do porteiro, o Ministério Público também quer que ele explique como soube da morte do cachorro. O MP ainda vai investigar a conduta do delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, no caso, porque teria recebido diversas representações contra ele. O objetivo é apurar se houve abuso de autoridade, violação de sigilo funcional e improbidade. Ele disse que nunca foi responsável pela investigação. Se você usa o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, um alerta da nossa reportagem. Brigas recorrentes entre taxistas e motoristas não regulamentados, conhecidos como arrastadores, têm assustado passageiros. Na semana passada, um conflito chamou a atenção para a persistência do problema. Os arrastadores são conhecidos por ameaçar motoristas de aplicativo e taxistas, além de coagirem passageiros a pagar valores muito acima da média para pessoas que estão deixando o aeroporto. Há relatos de vítimas que chegaram a pagar até 70 vezes mais por uma corrida. Em nota, a Gru Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, disse que atua de forma intensiva no combate ao transporte clandestino de passageiros. A empresa pontuou que a fiscalização e as autuações são conduzidas por órgãos de segurança do Estado e do município. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, durante o ano passado foram abertas 24 investigações para apurar estelionato, roubo, extorsão e exercício ilegal da profissão ou atividade envolvendo motoristas ilegais, nesse que é o aeroporto mais movimentado do Brasil. A pasta ainda diz que as investigações do ano passado resultaram em pedidos por medidas cautelares de prisão temporária, busca e apreensão e prisão preventiva. 5 prisões foram decretadas até o momento. A poeta Eurídice Fontella vai ser a autora homenageada na 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Natural de São João da Boa Vista, no interior paulista, a escritora se formou em filosofia, além de ter sido professora primária e bibliotecária. Ela morreu em 1998, aos 58 anos, vítima de tuberculose num sanatório de Campos do Jordão. Entre os trabalhos de Eurídice Fontella, destacam-se os livros Alba, vencedor do Jabuti em 83, e Teia, que recebeu o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte em 1996. Em 2007, a autora foi laureada com a Medalha da Ordem do Mérito Cultural na categoria Gran Cruz do Ministério da Cultura. A curadora literária dessa edição da Flip, Rita Palmeira, afirmou que Eurídice Fontella foi uma poeta muito lida e celebrada pela crítica e por poetas. Contudo, os trabalhos dela não atingiram um grande público, mesmo sendo reconhecida por renovar o modernismo e por construir uma obra inovadora e singular. A Eurídice teve a obra, me parece, ofuscada por uma vida que foi uma vida muito difícil que ela teve. Então, a ideia da homenagem é jogar luz sobre a obra dela e não para o imenso anedotário que cerca a Eurídice e que pouco contribui para que as pessoas leiam seus livros e conheçam a sua poesia. E esse era o maior desejo dela em vida.
É o segundo ano consecutivo em que a Flip homenageia autores que se destacam pela produção poética. Em 2025, o evento celebrou as obras do curitibano Paulo Leminski. A edição desse ano da Flip acontece entre os dias 22 e 26 de julho. E para fechar, trazendo aqui a sua participação, José Roberto Bandeira, de Muriaé, Minas Gerais, deixou um comentário muito querido no último episódio. Não vou ler aqui os elogios para mim mesma, né, que eu fico tímida. Mas obrigada demais, ganhei meu dia. E se você, ouvinte, quer mandar seu oi pra gente aqui também, tem lá a caixinha de comentários no episódio no Spotify e tem meu Instagram, que é @NADJCalado. E assim vamos encerrando essa edição. O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadédia Calado. A edição e a sonorização foram de Daniel Mesquita. Te convido a acompanhar também a edição da manhã do Panorama CBN, às 7 nas plataformas, com Bianca Santos. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.